29 anos sem Kurt Cobain. Hoje faremos a resenha Heavier Than Heaven, Mais Pesado que o Céu, a biografia de Cobain. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Hoje nós falaremos de uma biografia de um dos ícones da música, do pai do grunge, Kurt Cobain. Deixa eu tirar o Arthur, porque agora a história vai ficar um pouco mais pesada. Eu tava aqui vendo, né, antes de começar a gravar. Senta, filho, senta. E eu separei alguns... Enfim, depois eu reacho. Separei alguns trechos. Bom, primeiro que essa aqui pra mim é a melhor biografia do Kurt Cobain que já foi lançada. Heavier Than Heaven não poderia ter sido um título mais feliz, mais pesado que o céu. De uma biografia escrita e muito estudada pelo Charles Cross. Eu achei assim muito feliz quando trouxe essa minha edição de 2002, está tudo grifado a lápis, e tem muita coisa a ser dita, né? Assim, se a gente para pensar, ele morreu agora, fez 29 anos, dia 5 de abril, completou 29 anos da partida de Cobain. Ele deixou muito para música, para... Nossa, falar de Kurt Cobain vai ser ainda... Tudo que eu falar vai ser pouco. Eu só quero que você se interesse um pouco mais pela vida dele, porque a vida explica a obra, né? E essa é a beleza das biografias. E quando a gente se depara com uma biografia tão bem escrita quanto essa, a gente está falando de uma biografia em que o Charles Cross se dedicou muito, tem mais de 440 páginas esse livro. Você vai lendo, você vai falando assim, nossa, então isso explica isso, isso que explica isso, que explica isso, isso em termos leigo, tá? Não vou falar aqui de transtorno, embora a Kurt tivesse um transtorno conhecido no meio psicológico psiquiátrico, ele tinha um transtorno de personalidade borderline. Eu só vou fazer aqui um comparativo, porque esse aqui eu me comprei quando uma das viagens que eu fiz aos Estados Unidos. Não gosto dos livros americanos, porque o papel deles embolora, né, fica meio amarelado, não curto muito. Mas assim, longe de eu ter achado, não vou separar aqui uma pilha de livros, porque eu gosto, eu cheguei a ter até os diários dele, teve uma época que lançou, enfim, o meu intuito é falar um pouco mais do Kurt para você que nasceu depois de 94, porque nós que nascemos em 80 e tivemos nossos 14 anos, 13, 14, 15 em 94, a gente viu a MTV parar para anunciar a trágica morte dele. Também não irei falar das teorias das conspirações, se foi a Courtney Love que matou, se foi ele mesmo que se matou, o que foi que aconteceu naquela trágica manhã que ele foi encontrado morto, de 5 de abril de 94. Bom, vamos começar pelo começo. Kurt Donald Cobain nasceu dia 20 de fevereiro de 1967. Pois é, ele partiu cedo, com 27 anos, o clássico do rock, embora né, ele fosse do grunge e tenha inaugurado as camisas de flanela e era a vestimenta dele sempre, ele inovou com berros, com gritos, com pouca organização sonora, do Nirvana, né? Assim, quem foi o Nirvana? Eu fico vendo hoje essa molecada assim, tem 20 e poucos anos que compra essas camisetas só com o nome de banda, mas não sabe nem quem é. Eu falo, meu Deus. Conheça então um pouco a história. Sim, Kurt era o vocalista, e para você que gosta de Foo Fighters, Dave Grohl, antes de ser Dave Grohl o vocalista do Foo Fighters, ele era o baterista do Nirvana, que era composto por três pessoas: o Kurt, o vocalista, o Dave Grohl na bateria e o... Gente, aquele baixista, eu sempre esqueço o nome daquele espigão super alto. Enfim, eram os três. Muita bagunça nesse meio, muito desentendimento e uma vida muito sofrível. Mas aqui não vou falar da banda Nirvana, nem da sua ascensão meteórica e o fim, né? E hoje ficou aí o que as pessoas conhecem, enfim, e Dave Grohl tocou a banda. Se você olhar bem, infelizmente também o baterista do Foo Fighters morreu, mas tinha muita semelhança física com o Kurt, né? Então até que ponto também Dave Grohl superou ou não, enfim. Não falarei das músicas, porque esse aqui é um canal literário, então vamos falar um pouquinho da biografia. Nascido em 67, família americana normal, tradicional.
pais separados, uma vida muito tumultuada, permeada por mudanças, divórcio dos pais, briga e gritaria. Kurt cresceu nesse meio. Ah, claro, importantíssimo falar, que tu me gosta da cor cinza da capa. Ele nasceu no estado de Washington, não a capital dos Estados Unidos, não Washington DC, mas sim Washington, o estado. Ele nasceu perto de Seattle, numa cidadezinha chamada Aberdeen. E dia desses, até eu estava vendo um blog de uma menina que tinha seus 20 e poucos anos, não sabia nem a importância do Kurt, mas existe, né, segundo ela mostrou no vídeo, um espaço lá, um banco que ele ficava sentado, enfim, é um sonho aí de viagem que eu ainda quero muito fazer para conhecer, porque o Kurt mora no meu coração de ter visto a vida sofrer, tá bom? Enfim, vamos ao livro. Gostoso de ler, bem descritivo, ele puxa assim para psicanálise. Eu até peguei aqui uns livros, mas eu falei, não vou ir para a parte técnica da pessoa, vou para a parte Kurt da biografia, que você não precisa ser psicólogo para ler, basta ser um interessado em conhecer a vida de uma grande pessoa que foi-se muito cedo. Tem uma parte aqui que eu separei, a escrita dele, do Cross, não é truncada, mas não é tão fluida, e assim, tem que ter uma mínima noção, é isso sim, ou então, hoje em dia é mais fácil, né, que 2002 a gente não tinha tanto acesso, não precisa ter hoje os CDs, os livros, os CDs, né, enfim, joga no Spotify, joga no Google, no YouTube aqui, você mesmo assiste, porque ele faz menção às canções, a gente que é fã, gosta, lembra e faz a associação, mas quem não é tipo, que música e tal, e aí você escuta, você vai ver. Não à toa, daí Kurt nasceu nessa família ok, depois muito disfuncional, ele sofreu uma alienação parental grande, não pouca. É que assim, a gente está acostumado a associar o bater como uma punição, né? Ele tá tão bonitinho. O bater, aqui, né, o canal é dele, poxa, ele tem que aparecer. Prontinho. Como uma punição física, né? Como a punição física ser de fato aquilo que é o errado, que é bater, então daí sofreu. Não nesse sentido, porque a agressão verbal, por vezes, ela é até pior, deixa traumas, deixa sequelas, e isso pauta toda uma vida no futuro, né? Uma vida de quê? Permeada por insegurança, porque pensa, você nasce numa casa em que você vive sofrendo agressão psicológica, aí você vai falar, o que é uma agressão psicológica? Tudo, não necessariamente um xingamento, isso já é o extremo, mas quando você fala que a pessoa não vai conseguir alcançar X coisa, quando você desdenha de X coisa, principalmente na tenra infância, né? Quando você está formando a personalidade, você está criando um sujeito inseguro para a vida, um sujeito que não é escutado, um sujeito que não terá voz lá na frente. Isso disso haverão sérias repercussões, né? Ele poderia estar aqui hoje, mas não, porque ele não soube lidar com a fama, porque não entende suicídio, porque, nossa, isso é coisa de gente que não tem coragem, ou gente que tem coragem, não é isso. A gente tem que analisar cada caso como sendo um caso. Ele praticamente morou com o tio, também chamado Dom, foi mudança daqui, mudança de lá, não se enquadrava nos padrões. Esse ele roncando, né? Eu durmo com uma hélice de helicóptero, tipo... Ale, meu amigo que edita os vídeos, por favor, você que está assistindo, curta, dá um joinha, porque assim, eu já tenho que ir gravar quando eu volto do trabalho, aí o meu filho aqui, o que já quer dormir e tal, e aí ele fala, o som tá ruim, mas é a hora que deu para gravar. Enfim, para eu não me alongar demais. Ele acaba conhecendo as pessoas, ele acaba pegando uma guitarra e decidindo aprender, ele foi autodidata, aprendeu sozinho. E assim, os acordes do Nirvana, que daí mudou o cenário musical, é porque era muito simples, e a maioria das músicas dele era gritando. Eu fico aí me perguntando até que ponto, de fato, não era pedido de socorro, né? Até que ponto, né? Aqui tem um relato, uma das passagens, que o primeiro show dele, né, que ele batalhou para ter, fez a banda, juntou, ele fez umas camisetas e foi vender a 20 conto, para poder, assim, bancar o espaço que ele estava alocando, enfim, fizeram eu ter uma camiseta de 20 conto comprada assim, porque não era conhecido, cresceu e foi tomando forma, porque ele se colocou no mundo, né, do jeito Kurt de ser.
E assim, ele teve relações conturbadíssimas, não vou nem falar da Courtney Love, que essa daí foi assim, dá margem para muitas teorias das conspirações, não é isso que eu vou querer, mas ele, o Charles Cross, ele coloca bem feliz, uma parte que eu deixei aqui, página 90, esse é o som do embalo da turbina dele. Kurt era franzino, lembrei, outra coisa que eu ia falar, Kurt era franzino, Kurt tinha problemas estomacais, Kurt não se alimentava direito, uma maçã aqui, uma maçã colar, e assim ele foi vivendo a vida dele. Não, espera aqui que é bem impactante essa página 90. Aí aqui, né, o Charles coloca, o autor da biografia, era um padrão que ele apresentaria em toda a sua vida. Em lugar de perder alguém de quem gostava, ele se retirava primeiro, normalmente criando algum falso conflito como maneira de atenuar o abandono que seria inevitável. Então, assim, ele se afastava das pessoas também. Tem outra parte aqui, eu perdi, que ele, né, o Charles Cross pontua, ele é bem assim, incisivo e direto. Então, assim, ó, sua vida se reduzir a um padrão muito conhecido de intimidade, conflito e expulsão, seguida por solidão. E aquele cenário em que as pessoas assim não gostam de ficar, né, sozinhas, espaço fechado, escuro, era onde ele se sentia melhor, mais confortável, enfim. Aqui é questionado também se ele era homossexual ou não. Tem diversas entrevistas, vocês podem ver no YouTube, ele nunca se assumiu ou se colocou como homossexual. Pelo contrário, ele dizia que ele gostaria até de ser para rebater as críticas. Ah, Samantha, por que você está falando isso? Porque não raro ele apareceu em diversos vídeos cantando e travestido de mulher, enfim. E aqui a gente vai acompanhando aquela criancinha, tem muitas imagens também, tem aqui uma foto assim bem icônica. É que não tem também muitas, tá? Tem, mas não tem tantos. Aí aqui, né, ele já jovem, o Kurt já clássico, aqui dos seus 20 e poucos anos. Aqui ele sempre com cara triste, se você reparar. Ele nunca está de fato feliz, de fato sorrindo. O vazio existencial ficou muito grande. Enfim, tem foto do casamento, sim, também com a Courtney Love aqui. Eles casaram numa praia. Olha aqui, eu comecei a falar quem está aqui no meio. Sim, ele, vocalista do hoje Foo Fighters, Dave Grohl. Era só o baterista do Nirvana. Fruto do relacionamento com a Courtney Love, teve uma filhinha. Tá? Essa menina, recentemente, deu já seus problemas, né? Ela já também se meteu com droga, enfim, coisa pesada e... Enfim, não é nada muito legal. Aqui é a história, não tenho o que falar, senão eu vou contar a história toda, mas você vai assim, se entristecendo e assim, pra mim ficou muito claro, quando eu li acho que umas 3 vezes essa biografia, a questão do, poxa, tinha tudo para ter sido um cara brilhante, tinha tudo para ter sido um rockstar, vai chamar assim, né, uma estrela do rock. Tinha tudo, era bonito, tinha público, tinha fãs, era super inteligente, tem entrevistas dele assim, mas lá atrás faltou a base. E aí quando falta a base lá atrás, não tem no futuro, porque aí o vazio ele se instaura e fica para sempre, e perpetua todas as relações. E isso aconteceu com o Kurt também, porque não é porque ele era famoso que não acometeria. Acomete muitas pessoas, muitas estão nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, porque não tem cura, né, tem controle, mas é muito triste a gente acompanhar e aí começar a ler o relato, porque a biografia foi muito bem estudada, e pensar, poxa, aqui, se ela não tivesse feito isso, a mãe dele, se o pai não tivesse feito isso, nossa, olha aqui, não viram a criança, tal, acabei que eu nem achei a foto dele, criancinha, assim, tipo 5, 6 anos, você fala, nossa, tem toda a vida pela frente, bonito, sorrindo, diferente do Kurt, esse, né, mais depressivo. E tem uma frase, assim, que eu gosto muito dele, que resume bastante, e assim, tava ali os avisos sempre estão. E eu vou deixar em inglês mesmo, tá aqui na página 214, tá a tradução ao lado, mas tá escrito assim: The finest day I ever had was when tomorrow never came. O melhor dia da minha vida foi quando o amanhã nunca chegou. Então assim, ele ainda estava vivo quando ele disse isso. Se o melhor dia, o dia mais feliz é quando o amanhã não chegou, é assim, tipo, quando eu não mais estiver aqui. Olha que triste isso. E muitas letras, apesar da gritaria toda, da pancadaria, da revolta, enfim, são tristes. É de um homem que sofre, que sofreu e que findou. Eu acredito nessa parte, né, dele ter findado
por não ter mais aguentado suportar. E os 27 anos também é um marco, 27 para 28 é um marco na psicologia do desenvolvimento, e então é uma fase assim que não rara acontece. Aconteceu também, a título só de curiosidade, mas também não quero me estender muito, com a Amy Winehouse, né? Porque todo mundo fala, o mito dos 27 anos, né? Do 27. Não, tem uma explicação psicológica por trás. Por hora é só aquela biografia de tipo, poxa, que triste. Não o modo como é narrado, que é descritivo, dá detalhes, tem até um roteiro, aspas, para poder chegar lá na cidadezinha dele e tudo mais. E como a banda foi criada, enfim, fala bastante do Dave Grohl, da amizade deles, como foi feita e tantos outros. Né? Mas é uma pena a gente pensar que ele poderia estar aqui hoje com quase 60 anos, né? Seus 50 e tantos, como tantos outros já estão. O Bruce Dickinson passando de 60, o John Bon Jovi, enfim, o Axl Rose, que sim, eles tretaram. Aqui também conta um pouco, enfim, mais pesado do que o céu. É a biografia que eu indico nesses 29 anos sem Kurt Cobain. O cão já está se preparando para ir dormir. Até o cão já leu? Vai você ficar de fora?